Olá, esta é a Hora do Papa, nosso encontro diário com as principais informações do Papa Francisco e da Igreja no Brasil e no mundo. Neste domingo, o Papa Francisco celebrou missa de abertura do Sínodo dos Bispos para a Amazônia. Mais detalhes com nosso correspondente no Vaticano, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Papa Francisco abriu ontem, domingo, o Sínodo para a Amazônia. Reacender o dom no fogo do Espírito é o oposto de deixar as coisas correr sem se fazer nada. E ser fiéis à novidade do Espírito é uma graça que devemos pedir na oração. Ele que faz nova todas as coisas, nos dê a sua prudência audaciosa, inspire o nosso sínodo a renovar os caminhos para a Igreja na Amazônia, para que não se apague o fogo da missão. Foi o que disse o Papa Francisco na sua homilia, na missa de abertura do sínodo, um evento eclesial que se realizará aqui no Vaticano até o dia 27 deste mês com o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. No início da celebração, a longa procissão de entrada com os 185 padres sinodais, 58 do Brasil. Na Assembleia também, representantes de comunidades indígenas. A Eucaristia foi concelebrada com os 13 novos cardeais criados no consistório presidido pelo Santo Padre na tarde de sábado. Dirigindo-se aos padres sinodais, bispos provenientes não só da região panamazônica, mas também de outras regiões, Francisco ressaltou que o apóstolo Paulo, o maior missionário da história da Igreja, ajuda-nos a fazer sínodo, a caminhar juntos, e que parece dirigido a nós, pastores, ao serviço do povo de Deus, aquilo que ele escreve a Timóteo. Recebemos um dom para sermos dom, disse o pontífice, acrescentando. Um dom não se compra, não se troca, não se vende, recebe-se e dá-se de presente. A nossa vida, dom recebido, é para servir. Para sermos fiéis a esse chamado, à nossa missão, enfatizou ainda, São Paulo lembra-nos que o dom deve ser reaceso. O verbo usado é fascinante, reacender. É literalmente dar vida a uma fogueira. O dom que recebemos é um fogo. É amor ardente a Deus e aos irmãos. O fogo não se alimenta sozinho. Morre se não for mantido vivo. Apaga-se se a cinza o cobrir. Em seguida, Francisco fez uma premente exortação aos pastores a serviço do povo de Deus. A Igreja não pode, de modo algum, limitar-se a uma pastoral de manutenção para aqueles que já conhecem o Evangelho de Cristo. O ardor missionário é um sinal claro da maturidade de uma comunidade eclesial. Jesus veio trazer à terra não a brisa da tarde, mas o fogo que reacende o dom. É o Espírito Santo, doador dos dons. O fogo de Deus, como no episódio da sarça ardente, arde, mas não consome. É fogo de amor que ilumina, aquece e dá vida, não fogo que alastra e devora. Quando sem amor nem respeito se devoram povos e culturas. Não é o fogo de Deus, mas é o fogo do mundo. O fogo ateado por interesses que destroem, como o que devastou recentemente a Amazônia, não é o do Evangelho. O fogo de Deus é calor que atrai e congrega em unidade, alimenta-se com a partilha, não com os lucros. Francisco exortou a reacender o dom, receber a prudência audaciosa do Espírito, fiéis à sua novidade, acrescentando que o anúncio do Evangelho é o critério primeiro para a vida da Igreja. Convidando a olhar juntos para Jesus crucificado, para o seu coração aberto por nós, o Santo Padre concluiu com mais uma exortação, e cito textualmente. Muitos irmãos e irmãs na Amazônia carregam cruzes pesadas e aguardam pela consolação libertadora do Evangelho, pela carícia de amor da Igreja. Muitos irmãos e irmãs gastaram a sua vida na Amazônia. Permitam-me que repita as palavras do nosso amado cardeal Umes. Quando ele vai àquelas pequenas cidades da Amazônia, vai aos cemitérios procurar os túmulos dos missionários.
um gesto da Igreja por aqueles que gastaram a vida na Amazônia. E depois, com um pouco de audácia, ele diz ao Papa: não se esqueça deles, merecem ser canonizados. Por eles, pelos que agora estão a dar a vida, pelos outros que lá gastaram a própria vida, com eles, finalizou. Caminhemos todos juntos. No Ângelus, o Papa pediu que o sínodo seja acompanhado com orações. Informações com Silvonei José. O Papa rezou a oração mariana do Ângelus. Como podemos entender se realmente temos fé? Isto é, se a nossa fé é mesmo minúscula e genuína, pura, sincera? Perguntou o Papa aos fiéis reunidos, desta vez na Praça São Pedro. Jesus nos explica isso indicando qual é a medida da fé: o serviço. A fé não é uma coisa a ser exibida com orgulho. É a mensagem de Francisco. A fé, comparável ao grão de mostarda, disse, recordando as palavras do Evangelho de ontem, é uma fé que não é soberba e segura de si. Não é a fé das pessoas que fingem ser um grande crente e às vezes se põem em ridículo. Em vez disso, é a fé que na sua humildade sente uma grande necessidade de Deus e na pequenez se abandona a Ele com total confiança. É a fé que nos dá a capacidade de olhar com esperança para os eventos alternativos da vida, que também nos ajuda a aceitar a derrota e o sofrimento, na consciência de que o mal nunca teve e nunca terá a última palavra. Papa Francisco, no final do Ângelus, convidou os fiéis a rezarem pelo Sínodo dos Bispos da região panamazônica, aberto ontem com a missa, mas cujos trabalhos têm início nesta segunda-feira. Vamos rezar por esse sínodo. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Papa convocou 184 padres sinodais, especialistas e chefes das comunidades indígenas para o Sínodo da Amazônia. O evento segue no Vaticano até 27 de outubro. A Amazônia se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e 9 países. Fornece 20% da água doce do planeta ao Atlântico e abriga de 10% a 15% da biodiversidade terrestre. Hoje o desmatamento está entre 15% e 20%. Se houver um desmatamento de mais de 40%, a Amazônia não se recuperará. O Papa acredita que esses problemas terão repercussões em todo o mundo. Existem 137 comunidades indígenas vivendo em isolamento voluntário. No entanto, eles não têm proteção legal e são considerados cidadãos de segunda classe. Seus territórios são entregues a empresas multinacionais que as exploram impunemente e as forçam a trabalhar com frequência em condições muito desfavoráveis. O Papa quer combater a globalização da indiferença e dar voz aos que não têm. O Sínodo espera estimular uma maneira de apreciar essas tradições e culturas e transmitir a fé sem impor outros esquemas culturais. O Santo Padre presidiu cerimônia da ordenação episcopal de 4 sacerdotes. Entre os ordenados estava Michael Gerney, subsecretário da Seção de Migrantes e Refugiados do Vaticano, a quem o Papa Francisco nomeou cardeal. Os outros padres que o Papa consagrou foram os futuros núncios Paolo Borgia, Antoine Camilleri e Paolo Rudelli. Muitos cardeais e bispos participaram da missa presente em Roma, tanto para o consistório para a criação de cardeais, quanto para o Sínodo da Amazônia. O Papa fez a homilia ritual do Pontifício Romano para a ordenação dos bispos, mas também acrescentou algo pessoal. Abre aspas. Anuncie a verdadeira palavra, não discursos chatos que ninguém entenda. Anuncie a palavra. Lembre-se de que, de acordo com Pedro, dos Atos dos Apóstolos, os 2 principais deveres de um bispo são a oração e a proclamação da palavra. Fecha aspas. Nosso momento chega ao fim com esta linda mensagem do Papa Francisco. Gestos humildes e simples de perdão, renovados dia a dia, são o fundamento sobre o qual se constrói uma vida familiar cristã sólida. Os filhos aprendem a perdoar quando veem que seus pais se perdoam entre si. Se compreendermos isto, poderemos apreciar a grandeza da doutrina de Jesus sobre a fidelidade no matrimônio. E esta
foi a Hora do Papa. Obrigada pela companhia e até amanhã.